Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês no evento, porque é impressionante, né? Se a gente vê essa pujança que o e-commerce do Brasil já traz. Agora, o interessante é o seguinte, esse e-commerce que todo mundo está ouvindo falar está muito relacionado a B2C, que é a venda para o consumidor final. O que a gente vai falar aqui um pouco é sobre o mercado de B2B, como isso está explodindo no mundo, e o que pode acontecer no Brasil e o que a gente vai estar trazendo como uma solução para compra e venda entre empresas. Então, isso aqui é um lançamento, aqui durante o evento, mas a gente não vai fazer, isso não é uma palestra exatamente para marketear, mas falar sobre conceitos. Agora, o interessante é o seguinte, essa empresa aqui, essa iniciativa da Brasil CT, ela pretende ser um Alibaba do Brasil. Os senhores que já trabalham com e-commerce sabem que a Alibaba é uma grande empresa, uma empresa da China, que tem um valor de mercado muito grande e que tem algumas características interessantes, mas é uma ponte também entre empresas, no caso, entre empresas da China e o mundo todo. A gente vai falar um pouquinho sobre como é que isso pode ser aplicado ao Brasil. Então, primeiro, sobre mim, como o Mariano falou, eu tive a oportunidade de fazer alguns negócios já na minha vida pregressa e, por exemplo, eu fui o cofundador da Booknet, que virou o Submarino, depois se tornou a B2W, eu era do conselho da B2W até 5 anos atrás, fiz também aquele WeBest, que era o Oscar da internet, que virou uma empresa de telecomunicações no sul do Brasil, e a Neores, uma empresa também de consultoria, que hoje é a segunda maior empresa de TI da América Latina, entre outras iniciativas. E a Brasil CT, que é essa empresa que hoje nós estamos gerenciando, ela tem um posicionamento interessante. Ela é uma empresa de full commerce. O que é full commerce? Não é que nós terceirizamos o serviço de fulfillment ou o serviço de TI, qualquer um desses para e-commerce. Nós terceirizamos um negócio de e-commerce. Então, por exemplo, na Avon, nós compramos da Avon e acabou o trabalho da Avon no e-commerce. Tudo está dentro da nossa casa. Nós temos o estoque, nós fazemos pick and pack, nós fazemos o CRM dos clientes, o IT, tudo, relacionamento, call center, tudo é feito conosco. Nós temos, nós somos a Avon Online. Copenhague, a mesma coisa, como se nós fôssemos o grande franqueado da Copenhague no Brasil. O Compra Certa, que é uma iniciativa muito interessante da Whirlpool, que é líder na área da linha branca, todos os produtos que não são Whirlpool somos nós que estamos por trás. A Disney, nós somos a única iniciativa de B2B online do mundo da Disney, foi iniciada conosco no Brasil. E o Santander, nós trabalhamos com 5 milhões de clientes fazendo esse fulfillment da área de fidelização. Isso como alguns exemplos. Bem, então, vamos falar rapidamente sobre B2B nos Estados Unidos. Essa é uma primeira informação interessante. O B2B nos Estados Unidos, ele é 4 vezes maior que o B2C. É um dado que, normalmente, as pessoas não têm isso como uma percepção. E, se você olhar dentro do lado de B2B, e vou verificar o que é a expectativa das empresas que trabalham business to business, a maior expectativa de crescimento é na área online. Bem, o que a Amazon está falando? Que esse é um mercado de 8 trilhões de dólares. Ela não dá um prazo para isso, mas o Bezos fala já que é o foco deles. É uma conversão maior que os canais normais e praticamente metade das empresas vão fazer B2B online nos Estados Unidos a partir dos próximos 3 anos. Pois bem, e no Brasil? O que a gente está falando? Qual o potencial do Brasil? Uma pesquisa da GS Econ, para somente um cliente nosso, que é o cliente Disney, identificou que existem 845 mil pontos de venda somente para compra de produtos licenciados Disney em B2B. Esse número também é um número enorme, não tenha ninguém que não possa ter ficado surpreso com esse número, nós ficamos surpresos, foi uma encomenda nem nossa, foi a Disney que encomendou direto essa pesquisa, mas que mostra esse potencial. O que todo mundo sabe que o Brasil é grande, todo mundo sabe que tem oportunidade, todo mundo sabe, mas que o número é esse é uma surpresa. Bem, por que então uma empresa, vamos falar da lógica que leva o interesse no B2B, para depois a gente falar sobre o interesse em um marketplace B2B. Qual é a lógica
de negócio, por que um comprador ele vai querer mudar a maneira que ele se relaciona hoje com os representantes, distribuidores, para comprar no online? Bem, a primeira que eu coloquei aqui não é óbvia. É o seguinte, o B2B, ele carrega, pela experiência até no B2C, a capacidade de você fazer fragmentação de pedidos. Você pode fazer uma entrega de ou poucas unidades para cada comprador, para cada PME. Por que isso é importante? Porque a gente pega o triângulo lá, a pirâmide de varejo do Brasil, em onde a gente põe o tamanho da empresa contra o número de empresas, você vai ver que é uma pirâmide bem achatada. A grande parte das empresas do Brasil são muito pequenininhas. E elas não conseguem comprar dos grandes fornecedores. Por quê? Porque elas não têm, muitas vezes, o tamanho mínimo. Além de outras dificuldades, geográfica, relacionamento, etc., ela não consegue comprar o tamanho mínimo de pacote. Então, o B2B, pela essa experiência, já, etc., ele consegue fragmentar. Esse comprador ele tem capacidade de comprar produtos com garantia, de produtos oficiais, tem, é claro, a simplicidade. Vamos imaginar a vida de um PME. Como é que ele tem um mercadinho em tal lugar? Normalmente é o dono que é o comprador dos produtos lá. Ele tem o dia a dia dele, tem que atender o representante 1, representante 2, representante 3. Isso toma um tempo dele. Imagina que, hipoteticamente, ele possa ter isso online, fez o pedido, para fazer um segundo, pedir uma recompra, são 2 cliques. Então, isso, sem dúvida, vai trazer uma oportunidade. Acesso à informação qualificada desses clientes. Ou seja, imagina você é uma empresa que tem um canal de distribuição com distribuidores eventualmente não exclusivos, que por sua vez têm representantes. Qual é a chance dessa empresa conseguir passar a informação exata, correta sobre os produtos? É difícil. A internet permite isso. A internet você pode ter um filme, não só um filme mostrando o que é o produto, mas como vender aquele produto. Então, isso aí é uma capacidade de internet que vocês já conhecem bem do B2C, obviamente isso vale também para o B2B. E acesso direto ao fabricante. Por que existem lojas? Existem lojas porque você antigamente tinha dificuldade que você tem que ter um entreposto seu com o seu produto para o cliente comprar. No e-commerce não tem a necessidade de loja. Então, por que hoje você já aceita que um comprador, pessoa física, possa comprar direto um produto que ele queira pela internet e não possa ter na pessoa jurídica? É claro que pode também. Então, isso aí é essa evolução do B2B. Então, vamos falar agora sobre vantagem para quem tem um B2B, para a empresa. A gente já entendeu que existe um potencial interesse desse comprador PJ. Claro que isso toma tempo, é claro que isso significa mudança de postura. Aliás, sobre isso, é claro que se a gente chegar agora para o seu Manuel lá da padaria e falar assim, você quer comprar online? Isso não é fácil. A gente até vai ter soluções, que a gente vai falar sobre isso aqui ainda nesse tempo que a gente tem. Mas, há 2 anos atrás, se alguém fosse pegar um táxi, ia para a rua levantar o dedo. Em 2 anos, todo mundo usa os aplicativos, inclusive os taxistas. Por quê? Porque é uma aplicação, é uma maneira de você mudar o seu jeito, que é positiva para quem vende serviço, para quem compra serviço. Então, a gente acredita, eu acredito que se você tiver uma real razão de mudança, você consegue levar o caminhar para esse sentido. Então, voltando aqui, por que alguma empresa poderia querer vender no B2B? Primeiro, óbvio, abrangência geográfica. A gente conversou com várias empresas. Então, se imaginar assim, qual é o número de pontos de venda que você consegue atender de uma maneira eficiente no Brasil? Então, vou dar exemplos aqui. Coteminas, que é uma excelente empresa, Tilibra, que é uma excelente empresa. A Tilibra, por exemplo, ela já teve 40 mil pontos de venda, baixou para 10 mil pontos de venda. Por quê? Ela não consegue digerir, assimilar, gerir esse grupo, além desse número, a não ser perdendo dinheiro. A Coteminas é a mesma coisa, também 10 mil. Poxa, mas a gente falou, o número potencial é 800 mil. Claro que é 800 mil para tudo que é empresa, mas a própria Tilibra tem estudos que dizem que, potencialmente, o número pode ser maior que 100 mil pontos de venda. E ela está atendendo em 10. Por que razões? Algumas, por exemplo, abrangência geográfica. Você vai crescer, vai chegar numa hora, esse município não vale a pena ir. A internet permite isso. Bem, profundidade mix. Você quer vender? Obviamente, a internet permite que você ponha tudo. O incentivo para aumento de tickets, média e frequência de compras. Vamos imaginar a empresa que, tem que trabalha com distribuidores.
Não existe um alinhamento perfeito entre uma empresa que fabrica e um distribuidor não exclusivo. Porque ele sempre vai estar vendo o que ele pode ganhar mais, como que pode incentivar os seus representantes. Então, se uma empresa controla o canal, ela pode dar o incentivo contínuo, maximizado para aumento de ticket médio, aumento de quantidade de produto, o que for. E, finalmente, uma independência em relação a distribuidores e representantes. Então, o exemplo que citei há pouco tempo do Compra Certa, para quem não conhece, o Compra Certa é da Whirlpool e só vende, vende diretamente ao consumidor produtos de linha branca e outros. E já tem uma receita significativa com isso. É claro que eles são os desbravadores, mas eles entendem que, no futuro, o consumidor não precisa novamente ir na loja para ter o produto. Se você tem a marca, se você tem um produto, você pode ter o cliente. E se você tiver o cliente, você não fica na mão do distribuidor, você não fica na mão dos representantes, você pode ter o relacionamento direto. Então, essas são as motivações. Bem, agora, quais são os problemas para ter um B2B online? Basicamente, são vários, mas vamos resumir em 3. Primeiro, criação de base de compradores. É claro, se você já tem aquele comprador, isso não conta, você está querendo expandir. Para você expandir, isso é complicado. Segundo, a tecnologia. Essa tecnologia não está disponível no mercado para fazer um B2B online. Agora nós estamos fazendo isso com a VTEX. A VTEX está trazendo, junto conosco, a solução para Marketplace B2B. E uma operação nacional. O Brasil é muito complexo em termos fiscais, etc. A operação logística fiscal para o Brasil inteiro é complexa. Então, esses seriam os 3 maiores problemas para uma empresa ter uma operação de B2B online. O que a gente quer fazer com o mercado PME? A gente quer ser o Marketplace B2B do Brasil. Nós queremos facilitar essa relação. Então, a gente vai ter uma expansão comercial com vários âncoras, nós vamos falar um pouco sobre isso. A tecnologia é da VTEX. Vocês desculpem que eu estou falando rápido, né? Porque tem prazo para acabar aqui. Mas a tecnologia é da VTEX. A gente tem canais adicionais que a gente vai falar sobre isso. Temos o know-how e vamos focar nos clientes PMEs. Bem, o que se faz no Marketplace? Tudo aquilo que os senhores já viram há algumas palestras atrás. Então, a gente tem essa apresentação, inclusive, ela vai estar disponível para os senhores na segunda-feira já no site mercadopme.com. Então, o que a gente faz? Faz a geração de tráfego, faz a cobrança, gestão de fraude, política comercial, acompanha nível de vendedores, atendimento primeiro nível. Igual aos Marketplace B2C, com algumas características. Por exemplo, o atendimento, quando você pensa em varejo, você já tem que criar uma condição de ter, por exemplo, os preços diferenciados a partir de volume. Porque o comprador de B2C vai querer negociar. Isso é uma característica muito grande aqui no Brasil. Então, tem que ter essa adequação. Então, existem algumas adequações. Já o vendedor tem que fazer isso aqui, que é a mesma coisa que no B2C. Tem que integrar os produtos, manter atualizados os preços, receber os pedidos aprovados, etc, etc. Bem, então, resumindo, esse marketplace ele tem o custo de marketing, ele melhora o custo de adquirência, ele melhora no antifraude, ele melhora na gestão e, da mesma forma que foi falado aqui com os colegas sobre Marketplace B2C, isso também tem uma relação de custo positiva, além de você simplificar o processo dentro das empresas. Bem, então, agora vamos falar o seguinte. Ok, a empresa já entendeu que pode ter fazer um B2B, mas por que uma empresa vai querer vender e comprar de um marketplace? Quais são as diferenças em relação a comprar de um B2B e comprar de um marketplace? Bem, primeiro para os compradores. Acesso a vários vendedores líderes, fragmentação continua, a consulta a diferentes fornecedores em diferentes locais, soluções de crédito facilitado, um só canal de atendimento. Veja bem, vamos falar aqui, usar o exemplo da Whirlpool de novo. A Whirlpool é uma empresa que tem no Brasil excelentes canais de distribuição, revenda, etc. Ela está muito bem. Claro que sempre pode melhorar, tanto que está trabalhando conosco. Mas, o que acontece? Qual o problema da Whirlpool? É difícil você imaginar um PME, um PJ, se cadastrando na Whirlpool para fazer uma compra que é esporádica, que nem alguém comentou sobre bolsa aqui mais cedo.
Você não compra toda hora uma linha branca. Então, você vai se cadastrar, ter um relacionamento, é complicado. Agora, vamos imaginar que nós estaríamos vendendo, por exemplo, produtos da Hipermarcas para uma farmácia. E ela tem toda uma frequência de compra. E aí, quando ela quer comprar o seu ar-condicionado ou quer comprar a sua geladeira, ela vai no mesmo lugar procurar e já vai ter lá o Whirlpool. Então, você consegue, esse evento e efeito de rede, faz com que você otimize as oportunidades de negócios, especialmente para o B2B. Porque o B2B, diferente do B2C, o B2C você já tem essa oportunidade de procurar em vários lugares, né? Onde que eu vou agora comprar? Você vai no Buscapé, que tem várias opções. O B2B, por enquanto, não tem várias opções. Então, se você tem um ponto focal, isso facilita muito. Um canal de atendimento, quer dizer, ele liga para um lugar só e resolve a vida dele. E a recompra fácil e simples para múltiplas categorias. Então, agora para as empresas que querem, está pensando, acho interessante esse mercado B2B, mas eu devo participar de um marketplace? Então, as vantagens. É aquelas que a gente já viu, custo variável, menor custo para a estruturação de uma rede de distribuição, adiantamentos de pagamento parcelado, da mesma forma que você participar de um marketplace B2C, os melhor custos internos para uma série de áreas e o mesmo efeito de rede. Então, também tem vantagens, o marketplace, ele consegue ter essa transposição entre o B2C e o B2B. Bem, mesmo antes da gente estar efetivamente lançando, a gente já tem a adesão de uma série de empresas. Eu trouxe aqui 3, porque elas simbolizam 3 tipos de posicionamento que você pode ter em relação ao marketplace. Então, aqui o Whirlpool, por exemplo. A Whirlpool, como a gente falou, já tem uma estrutura de B2B. Ela já atende a clientes PJ. Essa empresa se pluga ao mercado PME, e o mercado PME ele é um gerador de leads. Ele vai dar um lead, ele vai gerar, na verdade, a venda, mas quem vai entregar o produto, o responsável pela operação comercial, vai ser o Whirlpool. Um outro caso é o caso da Disney. O caso da Disney, ela tem um B2B, e é um B2B que é operado por nós. Ela não tinha antes. Então, vamos supor que uma empresa do senhor diz, legal, quero fazer um B2B, mas eu não quero ter essa estrutura dentro da minha empresa, porque a minha empresa não é uma empresa de varejo. Nós podemos, da mesma forma que nós fazemos para as empresas, criar uma estrutura de B2B para plugar dentro do marketplace. Mas, efetivamente, precisa existir essa capacidade de vocês poderem enviar para um cliente um determinado produto individualmente. E a terceira exemplo é Hipermarcas, que a gente não vai, nesse momento, fazer uma operação de B2B com a marca Hipermarcas, mas nós vamos ter os produtos da Hipermarcas dentro dos nossos CDs para já plugá-los com o nosso trabalho de fulfillment. Então, existem várias maneiras que a gente acha que, de uma forma geral, atendem a grande maioria das necessidades. Bem, e vamos pensar um pouco agora fora da caixa. E vamos pensar aqui no maior problema que seria tudo isso aqui, que é como conseguir aquele cliente, o seu Manuel da esquina. Isso vai ser um trabalho. Nós temos aí consciência que é um trabalho contínuo de longo prazo, mas nós podemos ter atalhos. O que a gente quer? A gente quer ter o máximo número de pontos de venda. Pois bem, nós já fechamos, como um exemplo, nós já fechamos, é uma novidade, um acordo com a Dinap. A Dinap é a empresa da editora Abril, que toma conta de 18 mil bancas do Brasil, bancas de jornais, mais 12 mil pontos de varejo. Qualquer lugar que os senhores vejam que tem uma revista, pode ser uma livraria, pode ser o mercado do interior daquela cidadezinha, qualquer lugar, a Dinap está vendendo lá. A Dinap vai mudar o negócio desses pontos de venda, especialmente as bancas de jornais, e elas vão passar a vender não somente os produtos que vendem hoje, revistas e algumas coisinhas, eles vão vender muita coisa. E essa muita coisa vai ser fornecida exclusivamente pelo mercado PME, pela Brasil CT. Isso já está fechado, já está acordado. Então, na verdade, esse anúncio aqui significa o seguinte, uma empresa que esteja plugada no mercado PME, ele já sai V0 vendendo para potencialmente 30 mil pontos de venda. Falo potencialmente porque você tem até o cliente
do banco, da banca de jornal comprar, ele ainda não é cliente. No momento que ele comprar, passa a ser cliente. Mas a perspectiva é a gente ter esse número aí da DINAP. Assim como a gente tem a DINAP, nós vamos criar outras estruturas complementares que vão garantir, no fim das contas, o que os senhores podem querer para um projeto, para uma iniciativa B2B, que é expandir o número de pontos de venda. Só para dar um exemplo aqui de como essa iniciativa ela permite uma mudança em como o mercado funciona. Imagina essa banca de jornal, onde uma pessoa no interior chega lá e diz, eu queria comprar aqui o bonequinho do Frozen, ou qualquer coisa, ou esse remédio aqui, ou qualquer coisa que possa comprar. Ele paga para a banca de jornal, a banca compra do mercado PME, entrega na banca e o cliente vem buscar depois. Para clientes que não podem, por exemplo, receber pessoa física, que não pode receber em casa, etc. E a banca passa a ser um agente de facilitação desse processo de venda. Então, isso é uma maneira, novamente, de pensar fora da caixa. E a gente vai caminhar em relação a isso. Isso aqui é a cara do site, para vocês terem uma ideia. A princípio, assim, parece muito parecido, né, com o B2C. Realmente, parecido é. Mas tem alguns pontos que são diferentes. Assim, por exemplo, no canto superior direito, ali, últimos pedidos. Quando vocês fazem um B2C, todo mundo pode chegar, clicar e ver quais são os últimos pedidos. Mas isso no B2C, uma relação consumidor, não é importante. Vocês não ficam verificando toda hora que já compraram, a não ser que tenha um problema. Para o B2B é importante. Por quê? Porque muito daqueles últimos pedidos possivelmente vão ser recomprados. E aí você tem, com pouquíssimos cliques, você pode refazer sua compra e enviar. Pouquíssimos, eu estou falando daquele comprador fazer no sábado de tarde durante 10 minutos. Isso é uma eficiência enorme, para alguns casos, eficiência que ele pode reverter, vai diminuir o custo de operação, ele vai ter ou mais lucro, ou ele vai poder baixar o custo dos produtos para o cliente final. Mas, então, é um e-commerce? É um e-commerce. A gente tem assim, a navegação por fabricantes, assim, a customização na navegação por fabricantes. A ideia é que você esteja numa loja específica daquele fabricante ali. Então, você tem um tipo de customização que não é comum no B2C, mas que é importante no B2B. Bem, finalmente aqui, qual é a característica, qual é a diferença desse mercado PME e para o Alibaba? A grande característica é, o Alibaba é uma ponte para empresas da China. Então, para empresas do Brasil comprarem com volume, elas enfrentam uma série de dificuldades. A grande vantagem é o preço. O preço da China, muitas vezes, é melhor que o preço do Brasil. Mas você tem que ter todo o trâmite de importação, se você não for uma empresa que esteja fazendo fora da lei. Você não está, na China não vai estar preparado para as necessidades fiscais, você não tem a qualidade garantida, nem o fabricante de garantia naquela compra, você não tem condição de financiamento, parcelamento, e, obviamente, o produto aqui no Brasil tem uma entrega mais rápida. Então, é claro que o Brasil, assim como o mundo inteiro, vai continuar a ter produtos vindos da China ou vindos de outros lugares, mas a gente acredita que a gente está dando um passo muito importante ao criar esse marketplace de empresas do Brasil, porque, obviamente, com essa estruturação, você vai ter mais capacidade para atender da melhor forma o cliente brasileiro. Bem, para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, as empresas vendedoras, se já tiverem um B2B online, é muito fácil. Quem tiver, inclusive, VTEX, há aquela vantagem, né? VTEX integrado são dias, se não semanas para integrar. Quem não possui tem que conversar para entender como é que seria o desenvolvimento de um B2B. As empresas compradoras vão poder comprar a partir do dia 4 de agosto. A gente coloca um prazo e tenta fazer um pouco antes, em vez de postergar. Tem um pré-cadastro em mercadopme.com.br, onde você tem, inclusive, também um campo para vocês poderem fazerem perguntas, quaisquer perguntas que vocês tenham, podem mencionar lá. O endereço, tanto .com quanto .com.br, e o meu e-mail para quem quiser falar pessoalmente comigo. Pessoal, novamente, muito obrigado, então.